Bom dia, 7º ano de Geografia. Vamos terminar então, né? Vamos começar o capítulo 3. Começar o capítulo 3, né? A primeira metade do capítulo 3 aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira metade do capítulo 3, ela fala sobre o quê? Sobre a evolução da ocupação territorial do Brasil, tá? Então eu fiz uma linha do tempo aqui da evolução da ocupação territorial do Brasil. Então, inicialmente, o Brasil, ele era ocupado só no litoral, né? As ocupações eram todas no litoral, porque o Brasil era um país agroexportador até hoje. Se você pegar grande parte das principais cidades do Brasil ou capitais dos estados que estão no litoral, que tem praia, as capitais são no litoral, né? Você tem várias capitais aí. Então, a formação territorial do Brasil, ela começa próximo ao litoral. E quanto mais ao interior do continente, você tinha menos gente, ou seja, você tinha uma menor densidade demográfica, tá? Isso a gente vai aprender com calma. O que é densidade demográfica? É o número de pessoas em um local dividido pelo tamanho do território, tá? Então, quanto mais ao interior, menos pessoas. Quanto mais próximo ao litoral, mais pessoas morando, habitando, tá? Então, a primeira fase da ocupação territorial do Brasil, de 1500 a 1850, o Brasil é agroexportador, ou seja, ele exporta os produtos, e a parte que tem mais pessoas, ou que tem pessoas no caso, vários lugares do Brasil não tinha ninguém, né? Mato Grosso do Sul, a Amazônia, ainda tinha várias tribos lá que viviam sem contato com o ser humano. Estamos falando do século XVIII, né? Então, até o século XVIII, a ocupação brasileira foi no litoral, tá? Com o século XX, né, essa transição foi lenta, gradual. Com o século XX, o que aconteceu? Essas cidades brasileiras começaram a se transformar. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, né? As principais cidades brasileiras começaram a aumentar e se transformar. Por quê? Né? Então você tem no século XIX e XX a industrialização, né? Principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro há o quê? Um processo de industrialização, a chegada das indústrias no Brasil. Com a chegada das indústrias do Brasil, aquelas pessoas que moravam no setor agroexportador, ou seja, que moravam no campo, produziam lá suas terras, elas começam a ir para a cidade, morar na cidade grande, em busca de melhores empregos nas indústrias. E por quê? No campo também não precisava tanto mais do trabalho delas, o trabalho começou a ser tecnológico, então a partir daí não precisava de tanta gente para colher. Em vez de precisar de 100 pessoas para colher lá a alface, ele tinha uma máquina e ela começava a colher automaticamente, né? Então houve no final do século XIX e início do século XX a industrialização brasileira e o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A pessoa sair do campo para morar na cidade. Isso é o êxodo rural. Só que o êxodo rural causa, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, tem um efeito adverso. Por quê? São Paulo e Rio de Janeiro não estavam preparadas para receber tanta gente morando na sua cidade, no seu local. Não tinha rua suficiente, não tinha casa suficiente, não tinha estrada, não tinha saneamento básico. O que acontece? Vai surgir as primeiras favelas do Brasil, os primeiros aglomerados irregulares do Brasil, vai surgir um crescimento muito rápido das cidades e ao redor das cidades, sem que haja um planejamento, né? Sem que haja escola, posto de saúde, não tem um planejamento para aquela sociedade que começou a vir para a cidade. Então, por exemplo, você tem lá São Paulo. Ao redor de São Paulo você tem lá Diadema, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André, várias outras cidades. Lá no início era só São Paulo. E com esse processo de êxodo rural, das pessoas chegando para cá, no caso para lá, para São Paulo, as outras cidades começaram a ficar saturadas também, né? Então, junto com o êxodo rural, você tem o quê? A macrocefalia urbana, ou seja, a falência da cidade. A cidade começa a ter enchente, poluição, violência, porque nem todo mundo vem para a cidade e consegue um emprego na indústria. Então vai gerar vários problemas esse êxodo rural que acontece no século XIX e XX. Mas o nosso foco é nas cidades. Então o que acontece? No século XIX e XX, as cidades começam a crescer bastante, tá?
Pós-guerra. Então você tem aí, no pós-guerra, o que vai acontecer? Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre o processo de metropolização, tá? Então, até 1930, você tem as cidades crescendo e o êxodo rural. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem a metropolização. O que é isso? Algumas cidades... Desculpa, é o terceiro vídeo que eu tento fazer, mas eu tô meio gripado, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, você tem a metropolização. O que acontece? As grandes cidades começam a crescer muito, se transformar em metrópoles. Você tem mais de 1 milhão de pessoas em cada cidade. Então você tem um crescimento absurdo, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso vai gerar o quê? A partir do êxodo rural vai gerar os problemas urbanos que nós conhecemos, né? As favelas, a violência, ocupações irregulares. Mas vai causar, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, um novo conceito, tá? Que conceito é esse? O conceito de região metropolitana, o RM, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de São José dos Campos, região metropolitana de Santos ou Baixada Santista. Então surge a partir desse processo, depois da Segunda Guerra Mundial, esse conceito de região metropolitana. O que é isso? Metrópole, uma cidade importante. E ao redor dela você tem outras cidades que influenciam na saúde, educação, segurança e dependem dessa cidade principal, como se fosse um movimento de rotação, né, do nosso planeta. Então, por exemplo, São Paulo, você tem Diadema, Osasco, São Bernardo do Campo, Santos, você tem Santos e a metrópole, você tem Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Guarujá, todas elas dependem da economia da metrópole. Então, a ideia de região metropolitana é que você tem uma cidade principal e todas as outras dependendo da saúde, educação, da segurança e da economia dessa principal cidade da região, tá? Então é a ideia de região metropolitana. Isso foi colocado em lei com a Constituição de 1888, que é a lei que rege a nossa sociedade, tá? E os prefeitos têm que se organizar para tentar um desenvolvimento econômico dessa região, entendendo a economia como uma economia regional. Então sempre tem aqui os encontros entre os prefeitos de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, para decidir. Tem algumas decisões que elas são conjuntas. Por exemplo, vai construir ponte Guarujá em Santos, vai diminuir, vai construir uma estrada entre Praia Grande e São Vicente. Então são decisões que dependem ali da região e altera a dinâmica regional, tá? Então a Constituição de 88 consta essa ideia de região metropolitana e de plano diretor. O que é um plano diretor? Uma cidade ela tem que ter um planejamento para atender as pessoas. Então ela tem que ter um planejamento de saúde, educação, segurança para manter o atendimento básico das pessoas, tá bom? Então essa foi a metade do terceiro capítulo, porque ela é muito grande e muitas informações, tá bom?